Esse foi o momento fatal, porque as portas do compartimento se abriram para abrigar as rodas. E a plataforma em que ele estava sentado simplesmente desapareceu. Sem apoio, sem ter onde se segurar, naquele espaço liso, ele foi lançado no vazio. Caiu por cerca de 200 pés, que é o equivalente a 60 metros de altura, em queda livre, e em poucos segundos ele encerrou a busca pelo mundo de forma trágica e definitiva. Lá do seu posto de observação, o John Gilpin continuou a fotografar. E ele falou: eu não vi nada cair. E na verdade, ele nem soube que alguém tinha caído do avião até ouvir as pessoas comentando sobre isso. Porque a atenção dele estava voltada para a lente, para a composição da foto. Uma semana depois, quando ele começou a revelar o filme, e aí os químicos, que é o produto químico que revela filme, revelavam a imagem que ele viu. Ali congelada em um quadro, para sempre, estava a silhueta nítida de um menino em queda livre. Os braços e as pernas abertos, como se tentasse, no último reflexo inútil, se agarrar em alguma coisa. E a foto que... Ok, sem fazer as verificações. O Gulo prosseguiu com a leitura e anunciou Auto Feather, que era para verificarem um embandeiramento automático. E o Carlone respondeu que fariam esse cheque na cabeceira da pista. A gravação na caixa preta de vozes sugerem que o comandante fez o cheque de embandeiramento e também, ao mesmo tempo, o cheque dos governadores de sobrevelocidade. E o copiloto ficou admirado com a realização dos dois cheques ao mesmo tempo. Mas, apesar de ganhar tempo, a realização rápida desses cheques não permitiu que o copiloto acompanhasse se todas as verificações dos checklists tinham sido cumpridas mesmo. E o copiloto também não entendeu direito o que tinha sido feito. E aí pediu para o comandante: quando a gente estiver em rota, você pode me explicar o que foi feito, como é que foi feito? E a gravação na caixa preta indica que mais alguns cheques foram abreviados. E quando eles ingressaram na pista de Jundiaí, o copiloto perguntou se podia pedir um código de transponder, o que foi dispensado pelo comandante, que definiu dois pilotos por segurança. A aeronave era nova, tinha sido adquirida zero em 2019. E com apenas 36 horas de voo, fez a sua primeira inspeção de 50 horas, o que já indica um ótimo acompanhamento dos cheques do avião, já que a maioria dessas horas tinha sido feita durante até o traslado da aeronave dos Estados Unidos até o Brasil. A inspeção foi feita pela TAM Aviação Executiva em Jundiaí, um centro de manutenção de muito prestígio que possui o selo da Flight Safety International, e ela é representante da Beechcraft aqui no Brasil. A Beechcraft é a fabricante do King Air. Nesta primeira inspeção, foram feitas intervenções relacionadas a um aumento anormal na velocidade de rotação de hélice, quando o sistema de embandeiramento automático era ativado. 2 anos se passaram e em abril de 2021, estando aí com 227 horas de voo, durante uma inspeção na mesma TAM em Jundiaí, foi constatado que os bicos de lubrificação da hélice esquerda estavam funcionados e o copiloto perguntou se podia pedir o táxi e o comandante pediu primeiro a leitura dos checklists. Num dos itens do checklist, o copiloto notou que uma das janelas da cabine de passageiros estava preta e perguntou se aquilo era normal. O Carlone disse que não, se levantou, foi lá ver e, como não resolveu o problema, cortaram os motores e chamaram a manutenção. Depois de um atraso de 46 minutos pela manutenção, eles finalmente iriam para Piracicaba. Só que por causa deste horário de atraso, o voo para o Pará, lá para a fazenda, teria que ser adiado para o dia seguinte. E neste voo, todos os procedimentos de Before Taxi Checklist foram anunciados pelo Gulo e verificados pelo Carlone, menos o cheque dos flaps, que foi realizado durante o táxi. Os checklists seguiram e no Before Takeoff, quando o cheque dos governadores de sobrevelocidade da hélice e o rudder bust precisavam ser checados, isso foi solicitado pelo copiloto. Mas o comandante disse ok, sem fazer as verificações. O Gulo prosseguiu com a leitura e anunciou Pereira Melo Filho. Tudo o que eu falar nesse vídeo foi extraído do relatório final elaborado pelo CENIPA e eu fiz modificações para um melhor entendimento de quem não é da aviação.
E eu também tenho uma ligação com esse acidente. Um dia eu estava indo viajar para o exterior e encontrei uma família que pediu para tirar foto comigo. Era a família do senhor Paulo Gulo. Ele é o pai do copiloto que estava neste voo. E não tem remédio para a dor de um pai que perde um filho jovem em um acidente. E eu também conversei no ano passado com a esposa do comandante deste voo, por telefone, por um bom tempo, explicando as nuances de uma investigação aeronáutica e por que muitas vezes demora tanto. Então vamos ver o que esse relatório revelou. O King Air Papa Sierra Charlie Sierra Mike era um B-200 Golf Tango, uma aeronave bimotora, ou seja, são dois motores, Pratt & Whitney PT-6 de grande confiabilidade nas asas. Ela é considerada robusta, grande, pode ser operada com apenas um piloto, mas o proprietário deste avião, o Celso Silveira, ele usava 2 pilotos por segurança. A aeronave era nova, tinha sido adquirida zero em 2019. E com apenas